Paz do Senhor, boa noite a todos. Hoje é dia 28 de março de 2025, né? Eu gostaria de abençoar a vida de vocês através da palavra que se encontra em 1 Reis 3, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor para nossas vidas. E disse Salomão, de grande beneficência, usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face guardaste esta grande beneficência, ele desse um filho que assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. E eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste por povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela multidão. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente te discrimina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar está tão grande o povo. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Portanto pediste esta coisa, e não pediste riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para ouvir causas de juízo. E eis que fiz segundo as suas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até que não impedisse te dei, assim riquezas como glória, como não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como Davi, seu pai, andou, também prolongará os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio Jerusalém, e pôs perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios, e fez um banquete a todos os seus servos. Então, aqui nesse texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis 3, fala daquilo que Salomão, o rei Salomão, pediu para Deus. Né? Ele pediu sabedoria, entendimento para trabalhar com o povo, porque ele era o rei do povo de Israel. Ele veio após o seu pai Davi, né, para liderar o povo. E ele não sabia como fazer isso. Simplesmente ele pediu que Deus lhe desse sabedoria e entendimento para poder lidar com pessoas. Porque as pessoas são muito diferentes da outra. Muitas pessoas ele ia ter que julgar causas, que nem aconteceu do bebê, que uma mãe estava mentindo. Outras situações que também a Bíblia relata, né, que para poder ter direção certa para fazer o que era certo, o que era correto, perante principalmente aos olhos de Deus e perante a sociedade, porque ele era o rei, ele estava comandando o povo. Ele não queria ter sua imagem denegrida por causa de algum ato falho. Claro que ao longo da história vai ter algumas coisas que Salomão fez que não agradou o Senhor, né? Mas foi isso que ele pediu a Deus quando ele assumiu o reinado no lugar de seu pai, porque ele sabia que o pai dele tinha sido um grande rei na época, Deus o abençoava muito Davi, ele tinha suas falhas, né? Ele teve que pagar essas consequências dos seus atos, né? Mas ele queria, né, para não consumir no posto do seu pai de rei perante o povo, ele pediu que fosse sábio. Ele precisava ser sábio perante o povo. Então ele pediu algo, somente isso. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, não pediu mais bens, não pediu mais ouro, não pediu mais prata, não pediu mais bronze, não pediu mais madeira, não pediu para tipificar o tamanho do templo. Ele não pediu nada disso. Ele pediu só que ser sábio para lidar com o povo, porque o povo também era o povo de Deus. Então ele teria que saber lidar, porque ele também não traísse a ira de Deus caso ele tomasse uma atitude errada, aquilo que não fosse certo para a vida do seu povo. Ele era o líder. Então, aqui Deus fala que também Deus se alegrou do pedido dele, quando ele pediu que queria ter sabedoria e entendimento, porque ele buscou, ou ele queria saber, ser sábio, ter entendimento, né, das coisas, para poder ser um bom rei, um bom líder, comandar outras vidas, outras pessoas que têm família, tinha pessoas que eram comerciantes, na época, empresários da época lá. Então ele tinha que ter um bom entendimento, e também lidar com questões de guerra, de gestão do exército. Então tem tudo isso. Ele se sabe para lidar com essas situações, né, para que o povo vivesse em paz também.
apesar que sempre o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre teve guerras por causa de Deus, por causa que muitas pessoas não têm ódio explícito de Deus, né? Não sei por qual o causa, mas gostavam de fazer esse tipo de coisa. E Deus sempre protegendo o seu povo. Então, e Deus também deixou para ele bem claro que se ele andar nos seus caminhos, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, como andou Davi seu pai, também prolongará os teus dias na terra. É uma promessa de Deus. A partir do momento como nós, como pessoas, fazemos aquilo que a Bíblia fala, que é guardar os estatutos e os mandamentos de Deus, né? Que nós guardar aquilo que Deus deixou na sua palavra, que se encontra em Deuteronômio, se encontra no livro no Êxodo, né? Então, tem tudo isso. A partir que uma pessoa cristã tem ciência de quem ele serve, de quem ele está servindo, então ele vai saber que ele tem mandamentos. Assim como tem as regras nas igrejas evangélicas, tem a regra na igreja católica, então também teria que ser obedecido. Por quê? Porque as pessoas têm que andar conforme a vontade de Deus. Procurar ser uma pessoa correta, uma pessoa também santa na presença de Deus. Por isso que Deus fala dos estatutos e seus mandamentos. Que é não é roubar, não prejudicar o próximo, não desejar aquilo que não é seu, né? Desejar aquilo que é do próximo. Então, tem tudo isso. E também provocar a ira de Deus. Então, a partir do momento que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus e sabemos aquilo que estamos caminhando com o Senhor, nós começamos a ter uma visão do reino de Deus, aquilo que Deus tem, como eu sempre falo. Deus sempre tem o melhor para nós. Mas, claro, nós temos que andar na linha também. Não é porque nós estamos no reino que nós temos que ser pessoas desorientadas ou pessoas que vivem perdidas. Então, a partir do momento que nós aceitamos Deus como seu único Rei Salvador, nós podemos chegar a Deus e também pedir, né? Pedir aquilo que nós precisamos diante de Deus. No caso do rei Salomão, ele pediu sabedoria e Deus concedeu essa sabedoria a ele. Agradou tanto o coração de Deus que Deus abençoou ele grandemente sobre o reino. Ele foi uma pessoa muito abençoada, não só espiritualmente, mas financeiramente. Ele teve muitas posses, muitas bênçãos, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Quando nós queremos algo, principalmente pedindo para Deus, nós temos que pedir de coração. Pedir algo que seja voltado para nós. No caso, mais entendimento e sabedoria, ter mais discernimento do espírito, passar circunstâncias, né, saber quando o inimigo está agindo, sabendo quando as pessoas estão agindo. Né, porque porque a Bíblia fala que nossa guerra não é contra as pessoas. Mas, claro, as pessoas maquinam alguma coisa, né? Ou nós mesmos maquinamos algo que não é do agrado de Deus. Mas o inimigo utiliza essas artimanhas para destruir aquilo que Deus criou, que é o ser humano. Então, a partir desse momento, há uma guerra espiritual. Então, nós temos que procurar ter esse entendimento, aprender mais sobre a palavra de Deus, andar em espírito, procurar a face de Deus, né? E também ser uma boa pessoa, como sempre falo, nós temos que ser bons para as outras pessoas, indiferente de quem seja essa pessoa. Apesar que tem pessoas que não gostam de nós, isso é normal, natural, não, claro que nós não devemos ser isso, mas claro que tem pessoas que a gente não tem uma identificação com a pessoa. Mas não é porque a gente não tem uma identificação com essa pessoa que nós não vamos interceder e orar por essa pessoa. Para que Deus possa agir. Porque Deus age em tudo o que está acontecendo. Né? Se tem algo que não agrada, algo que você percebe que está prejudicando, que é algo que está trazendo problemas para você, nós devemos entregar nas mãos de Deus e deixar nas mãos de Deus. Se nós procuramos uma bênção do reino de Deus, nós temos que deixar na mão de Deus. Deus é fiel para cumprir. Nós temos um tempo X aqui na Terra e Deus vai cumprir. Nós temos que olhar sempre esse objetivo, que nós temos o tempo aqui na Terra. Então, quando procuramos a face de Deus, devemos sempre nos focar nisso. Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor Deus. Eu preciso, Deus, que o Senhor faça algo, que o Senhor trabalhe dentro do meu coração. A partir do momento que nós falamos assim, Deus, quero que o Senhor trabalhe no meu coração, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque Deus, você está pedindo para Deus uma transformação no seu coração, na sua vida. Isso que é o mais importante. Então temos que pegar e buscar. Salomão pediu sabedoria para lidar com as situações. Ele era líder, ele tinha que ser sábio para tomar decisões. Se você também precisa da sabedoria de Deus, discernimento, peça para Deus que Deus te dê sabedoria e entendimento
daquilo que da palavra de Deus, sobre tudo aquilo que tem no reino de Deus. Que Deus possa te mostrar, possa abrir teus olhos espirituais para você poder enxergar. Quando você lê a Bíblia, você possa entender aquilo que Deus está querendo passar para você naquele momento. Aquilo que Deus quer que você entenda, aquilo que Deus quer que você faça e que você compreenda o reino, para você ser um bênção no reino de Deus. Então, quando nós deixamos que a palavra fale conosco, porque a palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Muitas vezes nós botamos a fé nas pessoas, porque as pessoas falam algo do púlpito, ou alguém chega profetizando algo, muitas vezes não precisa. Claro que Deus vai usar esse método também de pegar e trazer pessoas, Deus vai mandar alguém falar conosco, Deus pode usar alguém para falar que vai nos abençoar, vai nos proteger, está dando um livramento, que Deus está pedindo para nós tomar cuidado com certas coisas, né, que o inimigo tá bravo. Por quê? Porque no reino espiritual acontece muita coisa que nós não enxergamos do mundo real. Então, quando você fala assim, aquilo que acontece no mundo espiritual, nós não enxergamos, mas ele acontece a cada segundo. Então, temos que ter a ciência disso e buscar Deus todos os dias, buscar a Deus a plenitude do seu poder e da sua graça. Lembrando que Deus mandou seu Filho na terra, Jesus, para que nos desse essa graça. Ele deixou o Espírito Santo conosco. Então, a partir do momento que Jesus deixou o Espírito Santo conosco, então nós temos que pegar e utilizar isso para buscar a Deus cada vez mais. Buscar se enriquecer do poder de Deus, da glória de Deus para nossas vidas. Buscar, através disso, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que abençoa, ser uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, né? Porque não adianta buscar algo só para benefício próprio. Deus muitas vezes quer que nós façamos as coisas para abençoar outras vidas, outras pessoas. E Deus quer, quando transforma o nosso coração, Ele não é que nós ficamos num lugar só ali. Deus quer que nós alcancemos outras vidas. Porque querendo ou não, tem pessoas em todos os lugares. Tem pessoas no nosso meio de trabalho, no meio da família, parentela, dos vizinhos, aquelas pessoas que nos conhecem, né? Então, nos amigos, muitas vezes amigos novos, amigos mais antigos. Então tem tudo isso, para que Deus possa estar utilizando as nossas vidas para abençoar essas pessoas. Então, a partir do momento que nós pedimos para Deus, Deus me dá sabedoria e entendimento para poder fazer as coisas certas, você está pedindo bem. Claro que não vou dizer para você não peça casa, não peça carro, não peça algo que você necessite, que eu sei que tem pessoas que precisam mesmo. Peça, que Deus vai, ao longo do tempo, Deus vai te abençoar. Eu só não sei a qual tempo que Deus vai fazer para a tua vida, mas Deus faz. Tem muitas pessoas que não tinham nada, de uma hora para outra tiveram essa casa, de uma hora para outra tiveram seu próprio carro, mas carro quitado, né? Às vezes as pessoas colocam que é bênção de Deus, mas está indo no nome do banco. Então, quando é de Deus, é algo quitado. Você não vai ficar com dívidas. Então, tem que também ser sábio nessa parte. E também tomar cuidado com pessoas que falam que isso é benção. Isso não é benção. A benção é quando você pega aquilo lá, fica para você, não pertence a outra pessoa. Deus não vai dar algo para você pela metade. Não vai dar algo metade para você e metade para o banco, no caso. Vai ser para você, exclusivamente para você, porque Deus está te dando. Se Deus está dando a oportunidade em casa, Deus vai te dar a casa. Deus vai abençoar você, vai abençoar até que você tenha o dinheiro para você comprar a casa. Porque hoje, se for pegar muito bem, nós pagamos, se for fazer um financiamento, paga 5, 6 casas, que é um injusto. Infelizmente nós temos essa injustiça no nosso país. Mas nós temos que ter essa ciência, né? Porque Deus, quando diz que vai fazer, Ele faz. Eu posso falar isso que Deus faz, porque Deus já operou também na vida da minha família assim. Quando Deus falou, eu vou dar, é porque eu, Senhor, estou dando. Eu, Senhor, estou concedendo. Eu, Senhor, estou livrando. Eu, Senhor, estou curando. Então, Deus vai fazer. Nós não precisamos ficar, porque eu tenho pressa. Bênção não se tem pressa para chegar na bênção. A bênção, ela vem no tempo certo que Deus determina para a nossa vida. Claro que nós ficamos naquela agitação que seja para já, seja para agora. Não era para ontem, era para hoje. Nós queremos assim. Só que não é assim que funciona no reino. Deus tem o tempo certo para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos que pedir calma, paciência para Deus também. E também perseverança. Aumentar a nossa fé de entender que as coisas funcionam como Deus quer, não como nós queremos. Quando nós fazemos pedidos ao Senhor, muitas vezes que o pedido que a gente faz a Deus não é para aquele momento. Deus vai nos conceder mais para frente. Talvez Deus não conceda.
porque há algum motivo que Deus sabe que não vai ser bom para nossas vidas. Nós, como humanos, queremos, desejamos, mas não vamos deixar de pedir para o Senhor. Mas se o Senhor não der, tudo bem, porque Deus sabe os planos. Deus tem algo muito melhor daquilo que pedimos, ou daquilo que almejamos, pensamos muitas vezes. Então, nós temos que colocar tudo na mão de Deus, para que Deus faça a obra nas nossas vidas e deixar que Deus trabalhe conosco, que Deus trabalhe no nosso profundo, nossa alma, no nosso espírito, que Deus vai reagir, porque Deus é que transforma, Deus é que faz, Deus é que transforma. A partir do momento que você fala assim, Deus, entrega a minha família, entrega a minha casa na mão de Deus, você está deixando na mão de Deus, você não está deixando na mão de qualquer um, você está dizendo, Senhor, estou entregando para o Senhor. Então, a partir do momento que entregamos para Deus, está na mão de Deus. Quando nós tiramos da mão de Deus por conta própria, porque não temos a ânsia de esperar, a ansiedade, não ter a capacidade de esperar o momento certo, o que acontece? Nós tiramos da mão de Deus e nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é capaz de fazer isso por mim. Eu vou fazer por conta própria. É nesse momento que nós estamos dizendo, Deus, eu sou superior ao Senhor, eu faço. Aí é um erro grave, porque nós, seres humanos, não se igualamos a Deus. Porque Deus sabe o tempo certo. Se você está esperando algo do reino de Deus, aguarde, espere. Se Deus se prometeu, aguarde. Tenha paciência, peça para que Deus te dê paciência. Claro que você vai ter mais lutas por causa que você pediu paciência, mas você vai ser testado na área da paciência mesmo. Isso é normal para uma pessoa cristã. Quando nós pedimos paciência, as coisas que não vai acontecer, que não vai para nos dar paciência nenhuma. Mas tem que ter bom ânimo, porque as lutas vêm e vão e Deus sempre está conosco. Lembrando que a pessoa que não gosta de nós é o inimigo, no caso, Satanás. Então, quando a partir do momento ele vem atacar, ele usa pessoas. Mas muitas dessas pessoas, Deus também às vezes, muitas vezes pode ter plano na vida dessas pessoas. Só que nós temos que enxergar que nossa guerra não é contra as pessoas, e sim contra o espírito que está nelas. O espírito que o Satanás está operando no coração e a vida dessa pessoa. Então, ao contrário de nós tentarmos fazer uma guerra com essa pessoa, nós temos que orar para essa pessoa, que essa pessoa também seja liberta. Porque Satanás está usando ela. Se ele está usando ela, a intenção dele é levar ela para o inferno também. Então, a intenção dele é que nós perdemos a nossa paz, nós ficamos irados, nós perdemos nossa paciência, nós perdemos nosso tempo, perdemos um momento de paz em nossas vidas por causa de alguém. Então, nós temos que pegar e deixar na mão de Deus, ser sábio, entregar na mão de Deus, ter sabedoria. Porque através da sabedoria adquirida, nós vamos também ser sábios para conversar com as outras pessoas, aconselhar as outras pessoas. Que tem pessoas hoje que muitas pessoas precisam de conselhos. Muitas pessoas precisam de algo, muitas vezes, de um momento. Tem muitas pessoas hoje por causa de questão financeira, questão de trabalho, o estresse do dia a dia que todo mundo passa, a correria, muitas vezes nas empresas, porque hoje tudo é rápido, eu já falei uma vez, tudo é muito rápido, tudo é fast food hoje, então, é tudo para ontem, então, há esse problema. Então nós temos que trabalhar com isso. E Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ser bênção na vida dessas pessoas. Porque eu também sei que como que está as coisas. Eu sei que o mundo está cada vez mais acelerado, mais as pessoas querem as coisas, mas eu quero ter entendimento para morar contigo no reino, para que eu possa fazer algo que alegre o seu coração, que traga a sua glória sobre mim, que as pessoas enxerguem a sua glória sobre mim, que as pessoas vejam o seu poder, não a minha pessoa, o seu poder, o poder de Deus, que vem do trono de Deus, que vem da sua glória. É isso que nós devemos fazer, procurar a glória de Deus e resplandecer essa glória de Deus para as outras pessoas. Deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que não viemos deixar que as coisas fiquem se acumulando, tristeza, amargura, né? Então devemos pegar e se entregar diretamente para Deus. Senhor, abrir o coração e dizer, Senhor, eu preciso, Deus, que o Senhor me dê paciência, que eu seja uma pessoa sábia para tomar decisões, porque eu não tome decisões erradas, porque pode prejudicar meu futuro, pode prejudicar minha esposa, pode prejudicar meus filhos, pode prejudicar meu marido. Então tem tudo isso, a sabedoria. Peça sabedoria para Deus, para lidar com as situações, para evitar brigas dentro de casa, muitas vezes brigas, discussões, muitas vezes é por falta de diálogo, sabedoria dos dois lados muitas vezes. Então, temos que enxergar isso
Vê que não é algo que vai acrescentar em nossas vidas, é algo que deprecia nossas vidas, é algo que o inimigo usa também para cutucar, porque ele só dá um prato dele, se vocês quiserem, vocês que briguem. É assim que funciona o reino. Então, vamos para escutar a voz do inimigo e escutar a voz de Deus, para que Deus possa abençoar nossas vidas, para que Deus possa dar uma direção para nós. Quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que fechar os olhos e dizer: Senhor, me dá uma direção. Eu preciso de uma direção sua, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus vai falar para você. Possivelmente Deus até fale qual versículo você vai ler nesse dia. Aonde que Ele vai querer que você abra a Bíblia e veja lá aquele versículo. Lê aquela passagem, porque é ali que eu quero falar com você hoje. Você vai entender o porquê nessa situação e o porquê que eu estou permitindo, o porquê que isso vai ocorrer durante um certo tempo. Mas eu quero que você aprenda que eu estou com você. Eu não te abandono, porque eu sou teu Deus, eu sou teu mestre, eu não abandono meus filhos. Mas eu permito que vocês aprendam. E também tenham o poder e a glória sobre vocês. Então nós temos que pegar e usar isso. Dizer: Senhor, me dá uma direção. Deus vai dar uma direção. Se você precisa de uma direção espiritual, converse também com o seu pastor. Você que é católico, converse com o seu padre. Isso não é ruim, converse. Se você ficou com uma pulga atrás da orelha com qualquer assunto, você não consegue, você precisa de ajuda, procure a sua liderança. Converse com a sua liderança, peça oração, orem juntos, Deus vai dar a solução. Porque quando nós andamos sozinhos, o problema de andar sozinho é esse, que os desigrejados eles não explicam isso. Porque quando a pessoa quando está desigrejada, ela está sob a cobertura. Se você está sem a cobertura, então o que acontece? Aquilo que muitas vezes a Bíblia está condenando, você vai querer levar como se fosse algo certo. Ou porque fulano B, fulano A, não fez, eu não quero mais ir lá por causa que eu prefiro ficar em casa. O inimigo, para ele sufocar uma pessoa, ele precisa deixar a pessoa sozinha. Então, se ele isola a pessoa, é aquilo que ele vai usar para afastar a pessoa da sua presença, para tirar a presença de Deus, para afastar tudo que Deus tem para nós. Para quê? Porque se a partir do momento que você está sozinho, o inimigo vê que você fica frágil. Então é isso que tem que ser notado. Não se deixe se levar por pessoas que não vão te ajudar. A pessoa que fala que é desigrejado e tal, querido, ele não vai orar por você. Sinceramente, ele não ora por você, ele não vai fazer nada por você. Deus não ouve a pessoa porque a pessoa é em rebelião. Deus discorda desse tipo de rebelião. Tanto é que Deus abençoou o rei Salomão, por quê? Porque ele era rei e pediu que a direção de Deus. Ele pediu a direção de Deus. Porque ele era o rei, mas tinha os sacerdotes lá com ele. Que Deus, quando tinha que falar com ele, mandava para falar com ele. Então, depois que veio Jesus, ficou o Espírito Santo. Mas não deixe se enganar para essas pessoas. Não deixe. Porque essas pessoas são pessoas frustradas, que muitas vezes mimadas, pessoas que acham que as pessoas têm que obedecer aos seus comandos e não é assim que funciona. Claro que tem coisas dentro da igreja que nós não concordamos, achamos errado, não discordamos até às vezes de pregação, mas isso é algo que nós podemos falar para Deus: Deus, eu não concordei, achei que hoje a pregação não foi boa, não gostei. Mas Deus vai te responder. Possivelmente a pregação em si não tenha tocado no nosso coração, mas tocou na pessoa do teu lado. Entendeu? Daí eu não posso brigar com Deus, porque a pregação para mim foi meio morta, mas para a pessoa por um lado foi a pregação do dia, foi a salvação da vida dele, foi a salvação da casa dele. Então, temos que deixar Deus agir. Deixe que Deus haja, não tire as coisas da mão de Deus, deixe na mão de Deus. Se você colocou na mão de Deus, deixe lá na mão de Deus, não tire. E lembre-se que Deus é muito superior a tudo. Deus é superior a tudo, tudo mesmo. Ninguém pode contra Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, creia. Creia, Deus tem o melhor para você, tem o melhor para sua casa, tem o melhor para os seus filhos, tem o melhor para os seus netos, tem o melhor para você, tem o melhor para sua esposa, tem o melhor para tudo. Seja bênção, deixe que Deus transforme você um vaso de bênção. Que você seja bênção, que você possa lidar com as pessoas. Que você seja bênção para a vida das outras pessoas, que as pessoas possam ver a glória de Deus na sua vida. Então, cada dia mais, procure estar com o Senhor, procure a direção de Deus, que Deus vai abençoar sim. E não escute vozes que não pertencem a Deus.
Não, tem pessoas que muitas vezes são usadas, não tem a voz de Deus, não tem o Espírito Santo. É o inimigo usando essa pessoa para te enganar. Então tome cuidado, porque Deus, quando fala, Deus não deixa em dúvida. Deus não causa dúvida naquilo que ele está fazendo. E Deus não racha no meio o que é dele com outra pessoa. Deus não racha no meio algo que é para ser benção. Benção Deus não racha no meio, Deus entrega. Deus entrega a benção. Deus não faz nada pela metade, não. Deus não faz coisa de qualquer jeito. Deus não faz gambiarra. Deus não faz coisa mirabolante assim. Ah, não. Se Deus falou que vai nascer uma árvore no teu quintal, vai ser uma árvore que vai ter milhões de frutas, vai nascer uma árvore no teu quintal e vai ter milhões de frutas, e vai se cumprir a palavra. Se Deus falou que você vai ganhar almas para Ele, você vai multidões, foi Deus que falou para você. E muitas vezes Deus também fala conosco em sonhos, Deus usa os sonhos. Caso você fique em dúvida, peça a direção que Deus vai te mostrar. Converse, ore, procure e esteja em comunhão. Não fique afastado da casa de Deus. Porque o inimigo quer que as pessoas se afastem da casa de Deus para poder destruir as pessoas fora dela. Que fica muito mais simples e muito mais prático. Então, ande com Deus, peça que Deus te dê sabedoria, peça que Deus te dê entendimento, peça que Deus abençoe sua casa, peça que Deus vai te abençoar. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei o que te aflige, mas lembre-se, Deus é tudo. Deus é tudo, tudo e mais um pouco. Lembre-se disso. Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo e todos, porque Ele é Deus. Ele nos criou. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame da sua graça, da sua bênção. Procure uma igreja, se você não está indo numa igreja, procure congregar, procure ir, peça a direção do Senhor, para que Deus te coloque num lugar, onde aquele lugar seja bênção para a sua vida, para que ali seja um lugar onde que você encontre a paz também, e para que você possa caminhar com o Senhor, para que o Senhor possa te usar, possa te abençoar, porque muitas vezes você não sabe, ou eu não sei, Deus pode usar as pessoas para você para pregar, pode usar você para ser um pastor, ou um missionário, um diácono, um presbítero. E cada pessoa tem um trabalhando da obra. Às vezes para a pessoa para fazer evangelismo na rua, pessoa que vai no hospital, ser um capelão. Né? Tem alguns capelões que estão nos hospitais que oram. Tem muita pessoa que fala que os pastores não vão, faz, mas tem muito capelão. Tem capelão, tem pessoas que vão no velório, vão lá consolar as pessoas, participam do velório. Entendeu? As pessoas que fazem o casamento, tem tudo isso. Então, Deus sempre tem algo no reino para nós. Não jogue fora. Que Deus abençoe sua vida, abençoe essa sexta-feira, abençoe o sábado, o final de semana, seja cheio de bênçãos, cheio de graça e que Deus abençoe você e sua família em o nome de Jesus. Amém.